Fala pessoal, Prof. Loureiro aqui, bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai resolver uma questãozinha do ITA que diz o seguinte: sabendo-se que tangente de alfa mais beta é igual a menos 2 e que seno de alfa é igual a 4 menos raiz de 5 que multiplica seno de beta para alfa e beta no intervalo de 0 a π sobre 2, 90 graus. Calcule esses trambolhos aqui, certo? Então tecnicamente pessoal, ele te deu duas equações aí com alfa e beta, certo? E pedir para você calcular essas duas coisas aqui. A terceira é basicamente a razão entre essas duas, então a gente pode focar em calcular essas duas, ok? Esse tipo esse formato aqui, alfa mais beta sobre 2, alfa menos beta sobre 2, para o aluno que faz turma EITA, ele tem que se lembrar imediatamente de prostaférese, que é um negócio meio chato, tá? Eu sempre mando a pessoa tomar cuidado com isso. E algumas resoluções de cursinho, inclusive, que usaram prostaférese, calcularam primeiro isso aqui, depois calcularam isso, para depois calcular isso. Eu achei a solução com prostaférese um pouco desumana, não achei muito humano pensar nisso na hora da prova. Então eu vou fazer literalmente o que eu falo para os meninos, né, que tem aula comigo, fazer quando aprendem prostaférese. Não focar nessa estrutura de variáveis, mas sim no oposto. Você chama essas duas estruturas de outras duas variáveis. Então o que a gente vai fazer aqui, pessoal, é uma mudança de variável. A gente vai chamar esse alfa mais beta sobre 2 de θ e esse alfa menos beta sobre 2 de um gama. Né? Desse jeito, nossa equação fica o seguinte: o alfa mais beta vira 2θ, então a tangente de 2θ igual a menos 2, e o alfa, repara, ele vai ser a soma disso com isso. Quando você somar isso com isso, vai cortar o beta com menos beta, vai ficar 2 alfa sobre 2 alfa. Então, isso aqui, alfa é θ mais gama, e da mesma forma, o beta é θ menos gama. Então a gente fica com isso daqui, e a gente quer saber tangente de θ e tangente de gama, que são esses dois aqui, né? E depois a gente faz a razão para calcular o terceiro, beleza? Antes de mais nada, eu preciso lembrar do intervalo de alfa, de θ e gama, porque ele me deu um intervalo para alfa e beta, né? Então eu preciso também dar um intervalo para θ e gama, não é isso, pessoal? Então eu preciso dizer, olha, se alfa e beta pertencem a 0 a 90, alfa mais beta vai de 0 a π, e alfa menos beta tem um valor mínimo de menos π sobre 2 e o máximo de π sobre 2, que seria o alfa igual a 0 e o alfa igual a 90 e o beta igual a 0. Esse daqui seria o alfa 0 e o beta 90, ok? Com isso, eu consigo calcular o intervalo de alfa mais beta sobre 2 e alfa menos beta sobre 2, ou seja, o intervalo de θ e beta. Então eu tenho aqui os intervalos aqui que θ e beta pertencem, ok? Com isso, eu posso voltar para o nosso sisteminha, que é basicamente isso daqui, certinho? O que eu vou fazer, pessoal? De cara aqui, né, desde o começo teve muita gente que falou, professor, tem uma parte que é muito fácil essa questão, muito tranquila, que é calcular isso aqui, porque ele me deu tangente de alfa mais beta, e ele quer tangente da metade, não é isso? Então aqui, pessoal, tinha um jeito muito diretão de fazer a primeira parte da questão, que é usar a tangente do arco duplo, certo? A gente 2θ é igual a isso, então a gente fica com essa equaçãozinha aí, que menos 2 é igual a 2 tangente de θ, 1 menos tangente quadrado de θ, ok? Então a gente vai desenvolver isso aí, a gente vai primeiro dividir por 2 aí dos dois lados, certo? Jogar esse denominador para o lado esquerdo agora, e a gente fica com uma bela equação do segundo grau na variável θ. E aí, usando formulazinha de Bhaskara, a gente chega nessas soluções aí. 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. E aí, qual delas eu pego? Bem, como ele tem um intervalo para o θ, e é por isso que é importante, né? O θ está entre 0 e 90, a tangente de θ tem que ser positiva. Então o sinal negativo não vai rolar para a gente, porque senão vai ficar negativo. Ok? Então por causa disso, a tangente de θ vai ser igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2. Tudo bem, pessoal? Maravilha, então a primeira parte da questão já foi. E como todo mundo que me conhece sabe que eu sou louco por geometria, essa parte da questão poderia ter sido feita de maneira geométrica. Professor, como assim de maneira geométrica? Primeiro, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Tangente de 2θ igual a menos 2, tangente de π menos 2θ vai ser igual a 2. Né? Tangente do suplemento é o oposto da tangente do ângulo original, ok? Só que como 2θ está entre 0 e 180, π menos 2θ é um ângulo também de 0 e 180. Só que como deu 2, quer dizer que esse ângulo está entre 0 e 90, então quer dizer que existe uma visão geométrica para π menos 2θ. Se a tangente é 2, eu posso botar um triângulo retângulo aqui de lados 2 e 1, e esse ângulo daqui vai ser o π
menos 2θ. Olha que maluquice. Ok, professor, mas e daí? O que você vai fazer agora com esse triângulo? A gente vai fazer uma mágicazinha que eu sempre ensino na turma ITA, que é você traçar aqui, prolongar, né, esse cateto aqui, de um valor igual à hipotenusa aqui do triângulo retângulo. Então isso aqui é raiz de 5 aqui, raiz de 5. Ao fechar esse triângulo daqui, eu tenho um triângulo isósceles, cujo ângulo externo é π menos 2θ. Então ele isósceles, esse ângulo daqui é igual a esse, e a soma desses dois, o ângulo externo, é justamente π menos 2θ. Então esses dois ângulos são iguais à metade desse rapaz. Então isso aqui é π sobre 2 menos θ, não é isso? Só que se aqui é π sobre 2 menos θ, então aqui vai ser o θ, não é isso? Porque aqui é o complemento de θ e aqui vai ser então θ. Sendo assim, a tangente de θ é cateto oposto sobre hipotenusa, 1 mais raiz de 5 sobre 2. Que delícia! Mas voltando agora para a nossa questão, certo? Em resumo, nós temos o nosso mesmo sistema anterior, as restrições de θ e gama. Acabei de ver que eu fiz isso aqui errado, acho que lá em cima também, me perdoem, aqui é gama, não beta, ok? E a gente tem finalmente a tangente de θ, né? Onde a gente tem alguma coisa. Só que jogar isso agora nessa segunda equação é meio complicado, então é por isso que a gente precisa dar uma mexidinha nela. Quando a gente tem seno da soma e seno da diferença, é por isso que a mudança de variável vai ser tão boa para a gente agora. Repara o que vai acontecer, pessoal. A gente vai ter que esse seno e essa diferença, eles são muito parecidos, né? Isso só muda um sinal. Então quando a gente abrir isso aqui, professor, você vai abrir isso? Vou abrir. Inclusive vou chamar esse 4 menos a raiz de 5 chato aqui de um K para facilitar a minha vida, certinho? Então a gente vai ficar com essa expansão daqui, certo? Seno da soma, seno da diferença. Obviamente tem que saber isso para esse nível de vestibular, ok? Aí a gente vai juntar os termos semelhantes. Então repara, aqui tem seno de gama cosseno de θ, aqui também, só que aqui está vezes um K, certo? Então eu vou pegar esse termo vezes o K e jogar para a esquerda, e vou pegar esse termo aqui e jogar para a direita para juntar com esse daqui que está vezes o K, ok? Então com isso, galera, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter essa expressão aqui, K mais 1, seno de gama cosseno de θ, mais K menos 1, que multiplica seno de θ cosseno de gama. Professor, e daí? E daí que agora eu posso dividir a equação inteira por cosseno de θ vezes cosseno de gama. Desse jeito, ou seja, passo o cosseno de θ para o lado de lá, passo o cosseno de gama para o lado de lá. E aí vão aparecer magicamente o quê? As tangentes, minha gente. Que delícia! Só que eu já tenho tangente de θ. Foi para isso que que eu fiz tudo isso. Ok? Então a gente fica com K menos 1 tangente de gama igual a K menos 1 tangente de θ, certo? E no final, tangente de gama é igual a K menos 1 sobre K mais 1, que multiplica a tangente de θ, que eu já achei. E o K é um número, ou seja, a questão basicamente acaba aí, ok? Vamos fazer conta agora, certo? Que a tangente vai ser isso daqui, então a tangente de gama vai ser esse monstrinho aqui, certo? Que delícia! Então, vamos fazendo nossa conta aí, tá? Bem devagarzinho, certo? Vai botando, substituindo K. E a gente vai racionalizar isso daqui, certo? Porque deixar isso aqui pode ser meio feio, não tá errado, tá? Mas se você descreveu isso daqui e no final a resposta é bem fofinha, certo? Talvez o corretor tire um pontinho de você aí, certo? Então aí vamos racionalizar, vamos deixar tudo bonitinho, etc, certo? E aí a gente chega nessa expressão daqui, que no final vai nos dar tangente de θ é igual a raiz de 5, tangente de gama é igual a raiz de 5 sobre 5. Que delícia! E para calcular a última coisa que ele pediu é só fazer a razão dessas duas coisas aí, ok? Um beijo para você e vai estudar!